Bom, pessoal, vamos entrando. Desculpa aí, problemas técnicos sempre temos. O Instagram não estava deixando alguma coisa aqui compartilhar. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai trocar um bate-papo aqui, uma conversa mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia pode modernizar a gestão do PNAE, e que é um dos maiores programas de alimentação do mundo, alimenta mais de 40 milhões de estudantes no Brasil. Acaba valorizando muito a agricultura familiar, porque ela beneficia, para quem não conhece muito, a um limite ali mínimo, né, que solicita que as escolas, as secretarias executem pelo menos 30%, e também ainda incentivando os hábitos saudáveis, né, os hábitos alimentares saudáveis, porque se a gente seguisse como na nossa casa todas as diretrizes do PNAE, a gente ia ser muito mais saudável do que a gente é no dia a dia, né? E a gente sabe que fazer a gestão do PNAE exige uma verdadeira força-tarefa gigante, e desde a parte de elaboração de cardápio, compras, prestação de contas, a própria execução em si, gerenciar o estoque. Por isso a gente acredita muito que a nutrição e a tecnologia devem caminhar juntos nesse processo. E para esse papo hoje, vou estar eu aqui, Diego Ferreira, diretor de negócios da Digits, especialista em gestão pública, e nossa convidada, a Ana Paula Gorgen. Vou aqui até pegar aqui a minha colinha, porque é grande aqui toda a bagagem da Ana. Ela atua como nutricionista do PNAE desde 2012, sendo atualmente responsável técnica em 2 municípios do Rio Grande do Sul. Também é organizadora do Congresso Brasileiro de Alimentação, Nutrição e Saúde Escolar. Boa noite, Ana Paula. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra ter uma conversa com um profissional com uma bagagem tão grande que entende como poucos desse universo. Se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho e comenta um pouquinho sobre sua vivência com o PNAE. Então, boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Então, o Diego já me apresentou brevemente, já falou um pouquinho do meu currículo, da minha trajetória. E eu sempre digo, né, que eu caí dentro da alimentação escolar meio que de paraquedas, né? Quando a gente vai para a área pública, a gente presta um concurso. Na grande maioria das vezes, esses concursos eles não são direcionados ou para saúde, ou para educação, ou para assistência social. E no primeiro concurso que eu passei, eu fui nomeada e eu me vi dentro do universo do PNAE sem conhecer praticamente nada, né? As faculdades ainda, elas são um pouco falhas nesse processo formativo para atuar dentro dessa área pública, né? Que é um universo completamente diferente do universo privado. E a partir dali, né? Caindo de paraquedas, eu sempre digo, caí de paraquedas, mas tive a sorte de cair de paraquedas em um lugar onde eu tive pessoas que me ensinaram os caminhos e fui cada vez mais gostando dessa área, né? Muitos profissionais às vezes não se identificam com a alimentação escolar, até por ter muitas atribuições burocráticas, mas eu fui me identificando e gostando cada vez mais dessa área da nutrição escolar, desse universo da nutrição escolar, onde eu acredito muito que dentro da nutrição é uma das áreas que a gente consegue trabalhar prevenção, porque a gente tem o poder de compras na mão, né? A gente, como tu disseste, né, Diego, se a gente tivesse essa alimentação em casa e a gente tem dentro dos municípios a responsabilidade de alimentar várias crianças diariamente, né? E essa capacidade técnica, esse poder de compra, ele compete ao nutricionista de dizer o que vai ter, o que não vai ter. Eu digo, às vezes, até brigar, né, por uma qualidade, por uma alimentação de qualidade para essas crianças diariamente. Alimentação essa de qualidade, com essa variedade que muitas vezes elas vão ter só dentro, né, desse ambiente escolar, às vezes por N questões financeiras, outras questões, não vão ter esse acesso, talvez, dentro de suas casas, né? Então, eu acho que é um trabalho muito importante que todos os profissionais fazem diariamente, Brasil afora. E essa é um pouquinho, então, né, complementando ali a tua apresentação na minha trajetória dentro da alimentação escolar. Muito bom. E as pessoas que não conhecem, não são muito desse universo, eu sempre falo assim para
ter uma dimensão de tudo que é o PENAE e desse processo dentro da alimentação escolar, que hoje as secretarias de educação, as escolas estaduais, municipais, são os maiores restaurantes do Brasil, são quem mais alimenta no Brasil quando a gente olha pela proporção. Então, olha o tamanho da proporção que é e o que o PENAE gere, né? E, Ana, você que vivencia isso na prática, e também está em contato constante com outras nutricionistas, seja em grupo ou evento, o que você mais ouve delas em relação aos desafios da rotina no PENAE? Tem alguma etapa do PENAE que é um desafio unânime? Eu acredito assim, né, Diego? Até que teve uma colega que colocou, né, que começou agora no PNAE. Eu acho que o primeiro desafio ele começa no momento que a gente inicia, né? Que nem eu ali anteriormente falei. A gente muitas vezes não teve contato com o programa e não tem a dimensão de toda a magnitude, né, que ele tem. E aí a gente tem, né, dentro do nosso Conselho Federal de Nutrição, resoluções que trazem as atribuições que o profissional nutricionista vai desenvolver dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, para a gente ter noção da dimensão e da importância do programa, a única área de atuação que vai ter uma resolução específica dizendo o que a gente vai fazer, né? As demais áreas, então, estão todas compiladas em uma única legislação, em uma única resolução. E a resolução, ela nos traz, então, a última, né, que teve toda a reformulação lá ali em 2024, ela traz que a gente tem que desenvolver 8 atividades técnicas obrigatórias. Mas dessas 8 atividades, o que eu vejo na prática do dia a dia, de relatos, pela minha prática e de relatos de colegas, eu acho que o maior desafio está na questão dos cálculos dos cardápios, né? Tanto o calcular como o calcular e de fato aquilo ali se executar na prática do dia a dia, chegar de fato aquilo ali para o aluno. E também as fichas técnicas, né? As fichas técnicas, tanto o cálculo, que é bastante trabalhoso, mas também a sua implantação, a sua efetivação. Eu sempre digo, a gente não... o trabalho que a gente faz não pode ser só para cumprir uma legislação. Ele precisa, não é só para... veio a fiscalização do conselho, está aqui os cálculos, está aqui tudo bonitinho. Não, ele de fato precisa cumprir o seu papel, né? O papel da ficha técnica é qual? Que a gente consiga ter uma padronização das receitas. Como tu disseste, né, Diego, a gente tem nas escolas verdadeiros restaurantes, né? Mas a gente pensa num universo de municípios que vão ter 10 escolas, 15, 20, 30, 50 escolas. O que a gente espera? Que o feijão de todas essas escolas tenham os mesmos ingredientes, seja um feijão, claro, que vai variar de um manipulador para outro, mas que sejam preparações parecidas, né? E quem vai garantir isso são as fichas técnicas. Quem vai garantir que, de fato, aquela preparação chegue daquela forma que o nutricionista planejou é a ficha técnica que aquele profissional que está lá na ponta precisa saber usar. Porque usando corretamente a ficha técnica, a gente vai conseguir atingir o cálculo daquele cardápio que foi previamente elaborado. Então, acho que ali está um grande desafio. E também eu vejo, né, ali na introdução falou um pouquinho da agricultura familiar. A gente tem, né, o percentual mínimo de 30%, e é algo que eu sempre digo, a gente não pode deixar para ver se a gente cumpriu ou não esse percentual lá no momento que a gente vai prestar contas, né? A gente precisa ter um acompanhamento durante o ano, tanto desse percentual de 30%, como também do limite de reprogramação, né? Se eu realmente vou conseguir gastar todo aquele recurso, e os percentuais que a gente tem hoje também postos pela legislação de aquisição de alimentos in natura, de aquisição de alimentos processados e ultraprocessados e de ingredientes culinários, que eu vejo que muitas vezes os profissionais não têm noção de como estão esses percentuais. Mesmo que a gente, às vezes, tenha um profissional administrativo que faça, talvez, essa parte burocrática, mas o profissional nutricionista precisa, pelo menos, saber como estão esses percentuais, porque, às vezes, a gente vai poder intervir ou não inserindo mais produtos, daqui a pouco, da agricultura familiar dentro dos cardápios que são elaborados. Perfeito.
E aí, né, o que a gente vê muito, né, nessas atribuições, tanto da ficha técnica, né, Diego, como desse acompanhamento dos percentuais, é a questão de não ter, às vezes, as ferramentas adequadas, né? E aí eu acho que a tecnologia, ela vem muitas vezes para nos auxiliar nesse processo, para nos ajudar nesse processo de conseguir ter um controle mais efetivo. Então, eu gostaria de saber um pouquinho na tua visão, o que você vê que precisa acontecer nessa questão da tecnologia para que ela seja uma aliada do dia a dia do profissional lá na ponta, né, nas suas atribuições. A gente já vive numa era que não tem mais como tudo que a gente faça não passar um pouquinho pela tecnologia, né? Mas o que eu gosto de exemplificar bastante é com as várias ferramentas que existem hoje com a parte de inteligência artificial, é se abrir para poder testar e ver aquilo que está tendo e acontecendo, para você ver aquilo que pode te agregar e te apoiar, né? O chefe escolar, é óbvio que a gente está através do chefe escolar, é a ferramenta única no Brasil hoje que faz essa gestão do PNAE, que facilita, mas não é só com o PNAE, não é só com o chefe escolar que você vai conseguir controlar e ter a tecnologia apoiada. Hoje, os cálculos que muita gente tem dificuldade de fazer, a própria inteligência, dependendo de como você manipula, testa, você consegue ter esse trabalho grande feito ali para te apoiar do que só as planilhas de Excel, por exemplo. E se você não usa nem planilha de Excel, alguma Nutri que não usa, por favor, é o primeiro passo ali para a gente começar a ter esse controle básico. Hoje já tem até algumas planilhas um pouco automatizadas, né, que ajudam a fazer esses cálculos, que já tem ali alguns per capita definidos, dependendo do seu município, estado. Mas a primeira coisa é se abrir para poder conseguir utilizar aquilo que existe e testar. Vai testando, conhece uma ferramenta, olha, para você poder ver aquilo que vai te agregar, né? Porque muitas vezes não adianta também você ter uma ferramenta muito robusta que você vai conseguir utilizar só 5% dela. Mas estar aberto mesmo ao novo, a testar, a trocar ideia em grupos de Nutri, o que estão utilizando, qual que é uma ferramenta que ela utiliza dentro do município ou não, o que ela já utilizou de tecnologia para poder apoiar, né? E outro ponto que aparece bastante é a resistência de alguns servidores às mudanças, né? E principalmente quando envolve sair do papel ou das planilhas. E como você já tem essa vivência, Ana, como lidar com esse cenário sem gerar algum conflito? Acho que colocaste bem, né, Diego? Essa questão do novo sempre gera algum receio, né? Então, sempre vai ter essa resistência, esse receio inicial. Às vezes a gente está habituado a trabalhar de uma forma, ou às vezes a gente, num primeiro contato com alguma ferramenta, com alguma tecnologia nova, a gente não se adapta de cara, né? E às vezes, realmente, acho que isso que você trouxe de testar, às vezes realmente a gente não se adequa àquela ferramenta e talvez realmente ela não vá ser prática para o nosso dia a dia, mas eu acho que essa questão da gente não ter esse receio de tentar, né, de testar essas ferramentas dentro das possibilidades. A gente sabe que às vezes a gestão pública ainda não vê toda a magnitude da alimentação escolar e às vezes também não acaba investindo nessas tecnologias para facilitar o trabalho do profissional, né? Que eu acho que a visão que a gente precisa ter para conseguir inserir essas tecnologias é a visão de que vai facilitar o nosso trabalho e precisa de fato facilitar o nosso trabalho, então precisam ser ferramentas fáceis, né? Trouxeste ali a questão do Excel, sim, ele supre muitas demandas quando a gente não tem, né, outras ferramentas. É melhor, eu sempre digo, é melhor do que nada. Falo sempre do PluPNAE, que é uma ferramenta que é disponibilizada pelo FNDE, mas ela é uma planilha de Excel e ela faz o cálculo muito mais rápido do que se fosse na mão, né? Mas ela ainda é uma ferramenta que leva um tempo maior. Se a gente precisa mudar uma ficha técnica, ela gera um despendimento de tempo maior.
Então, ela facilita, mas ela não dá aquela fluidez que a gente precisa para o trabalho. E uma das dificuldades que a maioria dos municípios tem é justamente a questão de ter um número reduzido de profissionais. Então, essa questão da gente conseguir ter esses mecanismos, essas ferramentas que vão facilitar esse trabalho, com certeza vão fazer com que a gente também consiga cumprir as atribuições, né, que são postas lá pela nossa legislação. E aí, também eu gostaria que pudesse compartilhar, né, e indicar algumas ferramentas tecnológicas que realmente fazem essa diferença para quem trabalha com alimentação escolar. Então, falasse um pouquinho sobre isso. Vou falar da minha ferramenta, né, da nossa ferramenta aqui da Digits, o Chefe Escolar. Para quem não conhece, o Chefe Escolar é o primeiro e único software que faz a gestão completa do PENAI mesmo de ponta a ponta. Desde a parte ali de aquisição, das pautas ou lista de compra, porque cada lugar que a gente vai chama de um jeito. Aqui no Mato Grosso do Sul o pessoal chama de lista de compras, nosso cliente no Piauí chama de pauta. E todo esse planejamento hoje o Chefe Escolar automatiza. Então, o que tem já nessa parte de planilhas, o software consegue fazer automaticamente a partir do momento que as próprias Nutris conseguem elaborar o cardápio ali dentro. O sistema já tem as barreiras com toda a legislação do PENAI, do que permite e o que não permite. Então, para as Nutris que estão começando nesse mundo do PENAI e tudo mais, acaba facilitando muito esse trabalho para quem não conhece tudo que pode e o que não pode dentro de uma alimentação escolar, seguindo todas as diretrizes. A parte própria da execução, na parte de licitação, o sistema consegue gerar toda a documentação pronta para que não tenha erros numa publicação, num diário oficial, para dar visão para toda a população daquilo que está acontecendo. E um dos fatores principais é que a gente consegue, porque através da chamada pública ali com o controle da agricultura familiar, antes a gente consegue ter esse controle e conseguir até aumentar em alguns clientes de 30% para 40%, hoje no Mato Grosso do Sul já é quase 60%, e isso ajuda muito a desenvolver toda a parte regional de agricultura naquele local e um alimento muito mais fresco do que um alimento comprado muitas vezes no mercado ou de grandes fornecedores. Então, todo esse controle hoje com o Chefe Escolar é possível, até a parte de prestação de contas, a parte administrativa, a parte do estoque e tudo mais, a gente consegue fazer esse controle. E, Ana, além do que eu citei, você acredita que ainda tem mais alguma coisa que pode ser feito para deixar a rotina mais leve e eficiente com o apoio da tecnologia? Eu acredito que todos esses pontos, né, que foram trazidos vão tornando, né, esse trabalho mais eficaz. Como tu trouxeste ali, começando lá do momento que a gente compra, né, e finalizando ali no momento que a gente vai prestar contas, né, para o órgão federal. Então, a gente conseguindo ter toda essa cadeia dentro de um único local, com certeza esse já é o principal fator que vai tornar o trabalho mais eficiente, né, com a tecnologia fazendo esse auxílio para a execução desse trabalho. Porque vai permitir que a gente tenha, né, em mãos esses percentuais, esses controles, essas quantidades que são enviadas para as escolas e vai ter um histórico também desse serviço que é realizado, né? Que muitas vezes, quando a gente trabalha em outros formatos de arquivo, às vezes pode acontecer algum erro, pode acontecer alguma perda, né? Algum motivo, né? Que faça com que se percam esses dados. Então, eu acredito que todos esses pontos que foram trazidos, com certeza, auxiliam, né? A tecnologia auxiliando para que a execução do programa seja mais eficaz lá na ponta e também facilite o trabalho de quem está executando essas atividades lá na ponta, no dia a dia. E muitas vezes essa parte administrativa, né, em muitos municípios, fica também sob coordenação do nutricionista, né? Muitos municípios não têm uma equipe no setor de nutrição escolar, alguém que vai fazer esse trabalho administrativo. Então, muitas vezes,
lá desde a pauta de compra, fica tudo, né, ali centralizado no profissional e tendo a tecnologia para auxiliar, com certeza facilita e dá mais fluidez ao trabalho. A Tilane, acho que é Tilane, não sei se é assim que pronuncia, ela falou até que está começando agora na alimentação escolar, no PENAI, falou que estou fazendo muita coisa manual e algumas coisas no Plan PENAI, só que nele é um pouco complicado. Aí eu não conheço muito, mas por que acaba sendo complicado? Então, às vezes, é melhor utilizar o Excel, que você vai ter alguma confiança ali de alguma ferramenta que não está conseguindo trazer, né? E, Ana, acho que o pessoal que está entrando aqui agora, mas a gente quis dar um contexto rápido, né, do que é possível modernizar, alguns parâmetros da experiência da Ana aqui. E muito obrigado por esse papo. Você trouxe uma visão humana, técnica e muito interessante sobre essa realidade vivida no Brasil. E eu espero que essa conversa chegue a muitas nutricionistas que, assim como você, fazem o PENAI acontecer todos os dias. Então, se puder deixar a palavrinha aqui, fazer um agradecimento e a mensagem final para o pessoal. Então, agradecer o convite da chefe escolar. É sempre muito gratificante, né, falar sobre alimentação escolar, conversar um pouquinho sobre a prática do dia a dia. A gente muitas vezes, né, vê a teoria, mas quando a gente vai para a prática, às vezes a gente vê que as coisas não são como estão lá na teoria, mas a gente tem, né, esse papel. Eu sempre digo, se a gente não consegue um mundo perfeito, que a gente consiga trabalhar para que dia a dia a gente possa ir melhorando a qualidade dessa alimentação. A gente não consegue mudar da noite para o dia, né? Quem está entrando agora e talvez está se deparando com desafios, as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? A gente, dentro da escola, se a gente tem um cardápio que tem muito doce e a gente vai tentar mudar isso, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com mudança de hábito, e a mudança de hábito a gente muitas vezes não, a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Então a gente às vezes vai ter que fazer reduções graduais para ir modificando os hábitos dessas crianças, que foi o que aconteceu lá em 2020 com a publicação da Resolução 06, que está fazendo 5 anos agora, em maio, mas que muitos municípios ainda não implantaram, né? E às vezes não implantaram porque ficam nisso, não vai dar certo, as crianças não vão comer, não vai dar certo. Só que às vezes a gente nem tenta dar o primeiro passo, a gente nem tenta começar de alguma forma. A gente pensa lá em ter aquele mundo perfeito e não faz nenhum movimento para talvez ficar no meio do caminho, se a gente não conseguir chegar lá naquele mundo perfeito que diz a resolução, que a gente sabe que no dia a dia muitos outros fatores vão contribuindo, né? Então, principalmente para quem está começando agora, mas para quem já está há mais tempo também, né? Acho que a minha mensagem final é que não desistam do PNAE. Às vezes a gente, o dia a dia suga a gente, às vezes a gente dá uma desanimada, mas não desistam, porque a gente faz um papel muito importante todos os dias na alimentação dessas crianças e a gente consegue sim colher frutos e fazer a diferença, né? Claro, quando a gente fala de rede de ensino, não vão ser, né, todos os alunos, mas a gente colhe todos os dias pequenos frutos, sejam de alunos, sejam de pais que se conscientizam através de um cardápio que vem que é mais saudável na escola, seja talvez através de um professor que muda a sua forma de pensar, porque viu como é o cardápio da escola, ou porque escutou uma fala do nutricionista do porquê não dar determinado alimento. Então, é um trabalho diário de mudança de hábitos, não só dos alunos, né? E talvez a mudança maior é dos adultos que estão em volta dessa criança. Então, a minha mensagem é que não desistam de lutar por essa política pública, e com certeza a gente consegue trabalhar dia a dia um pouquinho de prevenção e uma alimentação mais saudável para as nossas crianças e tornar esse ambiente escolar um ambiente protetor, né? Deixando que pelo menos ali nas horas que as crianças estão na escola, elas tenham hábitos alimentares mais saudáveis. Perfeito. Nossa missão aqui com a tecnologia, com o chefe escolar, é deixar essa parte burocrática para a gente e para vocês, nutris, conseguirem ir lá na ponta mesmo, ver e levando essa alimentação de qualidade para as crianças, né? Porque a gente sabe que em algumas regiões ou em algumas escolas específicas, dependendo, às vezes aquele aluno só tem aquela alimentação
na escola que ele vai e se alimenta lá dentro. O pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, pessoal, vai ficar no nosso canal do YouTube, do Chefe Escolar. E se você gostou, o pessoal que está comentando aqui, quer trazer mais conteúdos, ou a gente pode aprofundar mais tecnicamente também, porque como aqui acaba sendo já um canal e um meio que a gente tem pessoas do meio, a gente pode trazer pontos para a gente discutir mais a fundo. Tá? Então aqui foi iniciando hoje, abrindo aqui essas lives com o Chefe Escolar. E se você curtiu e deseja rever, é só acompanhar o nosso canal do YouTube, @Chefe Escolar. Em breve a gente já vai disponibilizar a conversa na íntegra por lá. E para quem quiser conhecer mais sobre o Chefe Escolar, entender como ele funciona, ou até conversar com a gente sobre as dores do dia a dia, é só chamar a gente aqui no direct ou clicar no link da bio, que estão todas as inscrições. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. A gente está muito aberto a ouvir, trocar e modernizar o Penai juntos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Ana. Bom descanso para você. Boa noite, Diego. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.